Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Nós somos cristãos, homens e mulheres cristãos, então nós sabemos que Jesus, o Filho de Deus, sendo Ele mesmo Deus, sendo Ele mesmo divindade, sendo Ele mesmo soberano, Ele esteve entre nós voluntariamente para nos recomendar algumas coisas e para exercer outras coisas. Sim, nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que Jesus veio exercer, veio fazer, soberanamente exercer coisas que são impossíveis a qualquer homem ou qualquer espírito humano. É o Jesus que é fartamente apresentado nas Escrituras Sagradas como soberano e Senhor, o Kurios, da palavra Kuros, que significa soberania. Mas Jesus veio soberanamente salvar, Jesus veio soberanamente resgatar, através da sua obra redentora, da sua morte vicária, da sua morte substitutiva, da sua morte sacrificial, o sacrifício perfeito, o holocausto perfeito em favor de nós pecadores. Jesus veio nos salvar, ele veio como soberano e Senhor, como divindade encarnada entre nós. Mas além disso, ele veio também trazer no seu caminhar recomendações, ensinamentos que são para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Mas ele veio prioritariamente salvar. Ele veio salvar soberanamente e veio também lançar, ensinar. Ele veio recomendar coisas que já eram de conhecimento dos antigos, mas ele recomendou que essas coisas são boas, como você amar o seu próximo, como você perdoar o seu inimigo. Não podemos dissociar nenhuma pessoa honesta, nenhuma pessoa de boa consciência pode abordar as Escrituras Sagradas dicotomizando o que Jesus exerceu soberanamente e separando daquilo que Jesus disse, de que Jesus recomendou. Porque Jesus é Senhor, soberano e aparece mestre também, como está dito por ele mesmo no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Vocês me chamam de Senhor e soberano, Senhor, Kuros, e de mestre também. Pois bem, eu sou as duas coisas. Eu sou um soberano entre vocês e sou também aquele didata que veio reforçar aquilo que já é de conhecimento desse povo, mas esse povo não tem praticado. Por exemplo, o perdão, a misericórdia e o amor fraternal. Jesus disse e Jesus exerceu. Para nós cristãos isso é verdade absoluta, porque está documentado nas Escrituras Sagradas, e o que está documentado ninguém pode corromper. Mas há homens e mulheres que perderam o constrangimento público e afirmam que só é válido aquilo que Jesus disse. Só é válido aquilo que Jesus disse. Então, só vale o que Jesus disse. Então, o que os profetas disseram e o que os apóstolos disseram, nem precisamos citar os profetas e nem precisamos citar textos dos seus apóstolos, que ele próprio Jesus recomendou, ele próprio Jesus capacitou, ele próprio Jesus elegeu, como no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2, e na capacitação e eleição de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15, 16 e 17. Então, é válido só o que Jesus disse? É válido tudo aquilo que é dito por Jesus? Quem é que tem um áudio? Quem é que tem um vídeo? Quem é que tem um documento escrito por Jesus dizendo só vai valer por todos os séculos aquilo que eu disse? Isso não tem fundamento. Isso é uma grande falácia humanista que detesta a obra redentora de Jesus,
porque ela é uma obra redentora. Em que sentido? Ela mostra o amor supremo de Deus, a soberania de Jesus sobre todo o espírito, e ela tira do homem toda a capacidade de uma pressuposta autorredenção. Por isso, tem muita gente que diz que é boa, que pratica o bem, mas não pratica o bem maior, que é ser fiel ao que Jesus disse e ao que Jesus exerceu. Então, quando alguém diz, eu só acredito no que Jesus disse, está cometendo um constrangedor erro publicamente, porque ele está, no caso, anulando, tentando anular aquilo que está disposto nas Escrituras Sagradas. No Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 23, Jesus diz uma coisa. Jesus diz uma coisa. Quem foi que ouviu essa coisa? Quem escreveu o Evangelho de João? João, o seu apóstolo. Você não conhece ninguém na face da terra que tenha ouvido Jesus dizer isso que eu vou dizer. Então nós cremos no que Jesus disse e no que Jesus fez, na credibilidade que nós depositamos nos autores dos evangelhos, nos profetas e nos apóstolos. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ele não está dizendo parte da minha palavra, ele está dizendo a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus disse isso e as pessoas acreditam? Não. As doutrinas humanistas não suportam isso, porque isso está, no caso, precedendo uma outra afirmativa de Jesus, agora no versículo 26, quando ele fala de algo também soberano como ele, quando ele fala do Espírito Santo de Deus. O que diz Jesus? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Jesus disse, e as pessoas acreditam? Não. Elas deturpam essa palavra, elas mentem sobre essa afirmativa de Jesus. Então, eles não estão cumprindo o que Jesus disse e dizem que só acreditam no que Jesus afirmou. Que conversa fiada é essa? Que falácia é essa? Que perda de constrangimento público é essa? Quer dizer que Jesus, quando fala em amor fraternal, todo mundo acredita que ele tenha dito isso, mas quando Jesus diz que a sua palavra integralmente ela é soberana e só ama Jesus quem ama a sua palavra, e ele diz que a sua palavra, a palavra de Jesus, é a palavra de Deus Pai, e as pessoas não acreditam no que Jesus disse, as pessoas deturpam, como deturpam o 23 e o versículo 26, que fala de um Espírito soberano, que é o que converte, é o que capacita, é o que fortalece, é o que encoraja, é o que edifica. Falou em soberania, não serve, mas Jesus afirmou. Então, a incoerência está com aqueles que afirmam, nós só acreditamos no que Jesus disse, sem sentido nenhum, sem fundamento nenhum. Porque isso também que Jesus disse, chega até nós por quem? Pelo evangelista João. O evangelista João não merece crédito por ter escrito o que Jesus disse, então não vale o que Jesus disse e não vale o que o evangelista, no caso, afirmou. Crer em quem? Em homens dos dias de hoje que inventam filosofias e as suas doutrinas, deturpando as Escrituras Sagradas, sem sentido, sem fundamento, erro pueril, afirmativa pública constrangedora. Nós temos que crer em tudo aquilo que é dito sobre o que Jesus exerceu soberanamente
e tudo aquilo que Jesus recomendou. Esse é um dos exemplos. No Evangelho de Marcos, nós vamos acreditar em Jesus ou nós vamos acreditar em Marcos? Existe aqui uma passagem em que Jesus afirma que ele veio entregar-se em sacrifício perfeito para o resgate de muita gente. Jesus disse, mas as pessoas não querem acreditar no seu sacrifício perfeito, então preferem talvez lançar descrédito às palavras de Marcos, e nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi escrito sob a supervisão de Pedro. O Evangelho de Marcos, de João Marcos, é também conhecido como Memórias de Pedro. Então nós sabemos que o que está afirmado nesse Evangelho é verdade de Deus para nós e chegou até nós única e exclusivamente pela credibilidade que todos os povos nos últimos séculos depositam nos evangelistas, nos apóstolos e nos profetas. O que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45? Ele fala do seu sacrifício, da sua morte voluntária, da sua morte soberana. Ele diz no versículo 45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e entregar a sua vida, dar a sua vida de domi, entregar a sua vida para a redenção de muitos, para a redenção de muita gente, para a redenção de muitos pecadores. Como é que Jesus disse e as pessoas não acreditam, mas as que não acreditam nisso são as mesmas que afirmam que só acreditam no que Jesus disse? Não, nenhuma coisa nem outra. São pessoas que querem passar o desconhecimento do que está disposto nas Escrituras Sagradas. Tentam deturpar a obra redentora do Filho de Deus. Obra redentora que ele exerceu por ser soberano, e querem deixar vazar apenas o que Jesus disse de bonito e apenas o que Jesus recomendou. Isso é desonestidade. Isso é falta de coragem espiritual de enfrentar as Escrituras Sagradas, de enfrentar a verdade que nos foi trazida por Jesus Cristo e nos é trazida hoje e mantida pelo Espírito Santo de Deus. Se Jesus diz: amai o teu próximo como a ti mesmo, todo mundo acredita? Sim. Ninguém nega, né? Mas isso que chegou até nós não foi ouvido por nenhum de nós, nem foi gravado, nem foi documentado por nenhum de nós, mas documentado por aqueles que foram convivas de Jesus, que viveram na época em que Jesus viveu. Então, nós vemos assim, meus amigos, meus irmãos, que as Escrituras Sagradas provam publicamente. Elas se dispõem a um exame pericial público, a uma análise pública literária, mostrando, provando de maneira incontestável que Jesus veio exercer atos soberanos e que Jesus veio também ensinar ou recomendar. As duas coisas fazem parte de um único bloco de verdade. Jesus não é apenas soberano, ele é soberano. Quem negar a soberania de Jesus não tem nenhuma comunhão com ele, porque está mentindo e está criando evasiva. Mas também Jesus não veio apenas recomendar, ele não veio apenas ensinar, ele veio salvar soberanamente e veio também dar os ensinamentos, as recomendações que aperfeiçoam o homem perante os outros homens e perante Deus. Não são salvíticos. Amor, caridade, compreensão, benevolência e também perdão são agradáveis a Deus. Mas a única coisa que salva o homem é reconhecer que sem Jesus, sem o seu sacrifício perfeito, como está descrito no profeta Isaías, capítulo 53,
não herdaremos o reino dos céus. Salvação pelas obras é falácia. Salvação pelas obras é deturpação da obra redentora de Jesus. Não estamos condenando as boas obras, só não estamos permitindo que as obras humanas sejam colocadas acima da obra redentora do Filho de Deus. Assim, quem afirma, eu só creio no que Jesus disse, está sendo falacioso, está faltando com a verdade, e a verdade está documentada para exame público nas Escrituras Sagradas, na sua contextualidade. Então, que você creia nos evangelhos, nos profetas e nos apóstolos, que Jesus deu total e absoluta credibilidade, e não creia em homens que são inimigos da obra redentora de Jesus, e sendo assim, não tem parte nenhuma com Jesus, não importam as suas obras, se boas ou se más. Que Deus abençoe você nessa verdade, creia na contextualidade das Escrituras Sagradas. Repito, no que Jesus exerceu soberanamente para a nossa salvação e também no que Jesus nos recomendou. Que Deus te abençoe em nome dessa verdade, em nome de Jesus.